A paz do Senhor Jesus, irmãos, está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito, irmão, do nosso programa é leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Não pregamos placa de igreja, nem CNPJ. Não pedimos dízimo nem oferta, também não aceitamos. E cumprimos apenas o ide do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então nós cumprimos essa palavra. Amém? A leitura de hoje está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Eis aqui a tua palavra. Ó Deus, que nós possamos nos aproximar de ti e ganhar almas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. O Senhor Jesus estava falando com João na ilha de Patmos. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, quem diz isso aqui é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus mandou dizer para a igreja de Éfeso que ele é quem mandou escrever essa carta. Ele disse assim: Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então o Senhor Jesus estava falando dele mesmo. Ou seja, diz para eles que eu estou mandando. Sou eu que estou dizendo. Aí o Senhor Jesus diz aqui, conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho e a tua paciência. E que não podes sofrer os maus. Então, o Senhor Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua paciência e sei que você não aceita no seio da igreja os maus. Você não aceita. Não pode sofrer os maus. E ainda puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são. Então, olha só. E ainda não aceita aqueles que se dizem ser apóstolos. Você pôs eles à prova. Vocês são apóstolos? Não, quero ver os frutos. Cadê os frutos? Eu consigo muito dinheiro. Não é fruto, irmão. Não é fruto, é estelionato. Estelionato bíblico. Está acontecendo um monte de crime que chama estelionato bíblico. Usando a Bíblia para extorquir dinheiro da ovelha. Tem um cara que tem a mão aleijada assim, que é um professor nesse trem. Tem um chapeludo também, que é outro professor de extorquir dinheiro da ovelha. Estelionatários. Então, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. Então, ele não aceita os maus lá. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Tá assim, irmão, de mentiroso dentro da igreja, pastores, líderes, pastoras também está lotado de pastoras. Parece que essa é uma era, uma geração de pastoras. E nós sabemos o que a Bíblia diz sobre a mulher na igreja, né? Não mudou. Não mudou. Ainda mais ter título. Mas cada qual com seu cada qual, né? Deus no comando. Então, conheço as tuas obras e eu conheço o teu trabalho. Então o Senhor Jesus está falando com você, meu irmão. Eu conheço tua obra, eu conheço o teu trabalho. Eu conheço a tua paciência. E que não pode sofrer os maus. Você não concorda, você não apoia as coisas erradas. E puseste à prova que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Então você tem visto, meu irmão, muitos falsos obreiros. Eu também tenho. Está difícil. E sofreste e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Então o seu compromisso é com o Senhor Jesus, e não com o templo, com a placa da igreja. Eu queria que essa geração entendesse isso. O seu nome importa estar no livro da vida, escrito lá em cima, e não num templo de igreja. Entendeu? Esse templo de igreja ele tem CNPJ, ele é empresa, isenta de imposto, mas é uma empresa.
Aí você tem gente que fica bitolada ali naquele trem do inferno ali. Tá ouvindo? Trem do inferno, Testemunho de Jeová. Trem do inferno, os Mormons. Olha aí pra você ver. Contra a Bíblia, não pregam o que a palavra de Deus manda. Fala até que tem um outro anjo que veio do inferno e trouxe outra Bíblia. Não consegue ler sozinho, não consegue ter a visão, não busca o Deus verdadeiro, não crê no Senhor Jesus. Crê num anjo que apareceu lá com a outra Bíblia. Misericórdia, irmãos. Toma cuidado, meu querido. Toma cuidado. Se Deus está te dando sinal, paredes de igreja preta, meu Deus do céu. Esses pastores ficaram tudo doidão. O ambiente ali é propício para uma discoteca, uma balada. Porque o Senhor Jesus é tudo claro, irmãos. É tudo limpo, é tudo transparente. Nós que andávamos em trevas, encontramos grande luz. Quem saiu das trevas vai querer trevas para quê? São técnicas, irmãos. Técnicas de liderança. Pastores que não têm a unção de Deus para fazer crescer o rebanho estão usando técnicas de liderança e programação neurolinguística para hipnotizar pessoas, para criar ambientes. Cria um ambiente, treina o rapaz ali do som para que ele entenda qual a música pôr, a música de fundo, qual o volume que aumenta, qual a luz que ele liga, para criar emoções. E a pessoa que está lá embaixo fala, não, o Espírito de Deus está aqui. Porque arrepiou, porque a emoção tocou, porque chorou. Irmão, toma cuidado. Toma cuidado. Primeiro conselho que eu te dou. Tá numa igreja de parede preta? Sai daí. Sai daí. Seu pastor começou a se desviar. Não vou nem falar que ele já está desviado, não. Mas começou a se desviar e começou a buscar as coisas do mundo para segurar pessoas na igreja. Quem segura alguém dentro de um templo é o Espírito Santo de Deus, irmão. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E sabe o que traz? O alimento, irmão. Isso aqui, ó. A palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, para viver, ter vida com o Senhor Jesus, tem que ter isso aqui. Bíblia. Sem palavra, não tem vida. Então, conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Então, olha só. Então você trabalhou pelo nome do Senhor Jesus e não se cansou. Você não importou com cansaço. Você foi, trabalhou e pregou, fez a obra de Deus. Mas aqui vem o que o Senhor Jesus diz, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Volta, meu irmão. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmão, olha, presta atenção nisso. Lembra-te, pois, de onde caíste, deixaste o primeiro amor. Faz uma análise, meu irmão. Você sabe aonde você caiu. Arrependa. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Se arrependa, depressa. No dia que se chama hoje, no momento que se chama agora. Você não sabe o que vai ser amanhã. Não sabe. Então, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então o Senhor Jesus está te dando uma chance. Arrependa-te. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, parou de seguir o Senhor Jesus da forma que deveria, que você conhece, com aquela inocência, com aquela sede, com aquela fome da palavra, com aquele desejo de ouvir, de pregar, de ganhar almas, de participar, de ir num culto, louvor, no estudo bíblico, de ir na escola dominical. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmão, eu sei de experiência própria, que hoje está difícil de ir na igreja. Ah, mas você está falando que está difícil de ir na igreja? Tá. Não porque não queremos, mas porque chegamos lá na igreja e recebemos abobrinha sem tempero. Nosso Deus, é uma luta. Só o sangue do Cordeiro. Eu fui numa igreja domingo, retrasado, num culto. Aí cheguei no culto, 7 horas. Primeira coisa, o pastor virou para mim e falou assim, aqui na igreja, nós oramos de 7 às 8. Aí 8 começa o culto, vai até 9h30. Eu falei, então todo domingo, o culto aqui é 2h30 de culto e 1 hora de joelho. Ele falou, Eu falei, meu irmão, você está pondo um jugo muito pesado sobre a igreja. Não, a Bíblia diz orar sem cessar. Eu falei, orai antes. Aqui quando você vem, o povo vem aqui buscar alimento. Você tem que realmente orar 1 hora antes. Você pode orar. Ninguém precisa te ver orando. Mas a igreja, você querer pôr esse fardo na igreja. Não, mas o povo ora. Já era 7h05 por aí, 7h10. Eu falei, ora. Ele falou assim, ora. Eu olhei dentro da igreja. Falei, cadê o povo? Não tinha ninguém lá, irmão. Tinha ele, a mulher dele e a filha. Ou a neta, não sei. Eu falei, cadê o povo? O povo chega. Eu falei, mas chega que hora? Quando tiver dando 8 horas, eles chegam. Eu falei, então tá adiantando alguma coisa você fazer isso? Aí, ele falou, não, mas você vai ficar com nós e participar do culto? Eu falei, eu não. Mas a gente tem que orar. Eu falei, eu oro, eu faço minhas orações com Deus, eu tenho meu tempo com Ele. Mas não imposto por ninguém. Ninguém fala comigo tanto que eu tenho que orar, não. Eu não consegui ficar ali, irmão. Eu falei, tá bom, vou para outra igreja. Aí eu fui para uma outra igreja. Aí cheguei na outra igreja, aí o pastor lá que estava dirigindo o culto, pregando, começou num texto, se perdeu naquele texto ali, conseguiu falar do texto 3 minutos e meio, 4 minutos, depois saiu inventando, pegando versículos avulsos da Bíblia, o que lembrava, ele falava para completar a pregação. Falei, meu Deus, tem misericórdia de nós. Quando ele não tinha nada para falar, ele falou assim, porque a gente tem que estar debaixo da autoridade. Toda vez que eu ia viajar e eu era da igreja do pastor fulano, eu ia lá e pedia a bênção dele para viajar debaixo da autoridade. Eu falei, A autoridade que está acima de nós, irmãos, eu vou ler para o seu. Ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha a autoridade aí. Olha a autoridade aí. Você vai viajar? Você quer fazer alguma coisa? Dobre o seu joelho no teu quarto, com a porta fechada. E ele te verá em silêncio ali, e ninguém mais vai ouvir. Ele te verá em secreto. Você pode orar em silêncio, porque o mudo ora em silêncio. Você pode orar em voz alta, desde que não o faça para aparecer, mas somente para falar com o Senhor. Amém? Então este Senhor Jesus, que está no meio dos 7 castiçais de ouro, Ele vai te ouvir e você vai debaixo da autoridade dele. Dele. Não de homem. Não de homem. Tá certo? Ele é o pastor das ovelhas. Ele disse, eu sou o bom pastor. Eu sou bom. Mas ele nomeou alguns para pastores. Estes pastores, nomeados por ele, também são ovelhas. São ovelhas pastoreando ovelhas do Senhor Jesus. Aquele que não se diz ovelha, fala assim, ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. Quem fala isso sabe que ele é lobo, devorador de lã de ovelha. Porque se ele não for, aos seus próprios olhos, uma ovelha do Senhor Jesus, ele está num lugar que não pertence a ele. Ele está querendo um título que não é dele, tá bom? Então cuidado, irmão, tá muito difícil. Mas aí você falou que tem que ir no estudo bíblico, no culto louvor, no escola dominical. Meu irmão, se você não achar uma igreja que tem a palavra viva, uma igreja, se você não estiver achando, eu sei, Deus, pega a sua Bíblia aí, tá bom? Tem muitas pregações boas na internet aí.
Segue aí ó, esse canal, Rádio Palavra Viva /Milvio, no YouTube. Você vai ver. É só Bíblia, Palavra de Deus pregada. Amém? E compartilha, irmão. Vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque senão, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então arrependa-te depressa e volta para o Senhor Jesus. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então você odeia as coisas do mundo, você não se entregou para o mundão, igual eu odeio. Você odeia as falsas obras, as falsas igrejas, assim como eu odeio. Então tem, porém, isto a teu favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando, irmão. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E aí teremos a vida eterna com o Senhor Jesus. Então arrependa-te, arrependa-te. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte. Este é o momento. E você que está ouvindo essa pregação pela primeira vez, o Senhor Jesus está te chamando, meu irmão, depressa. Entregue a tua vida a Ele. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Então, você confesse o Senhor Jesus agora como Senhor e Salvador. E você arrepende-te. Agora, lembra, pois, de onde caíste, volta ao Senhor Jesus agora. Eu vou fazer essas duas orações agora. E você ore comigo. Você que está confessando o Senhor Jesus pela primeira vez e você que estava, que tinha largado o primeiro amor. Você não tinha ainda completamente se desviado do caminho do Senhor. Você só esfriou. Mas volta para o Senhor Jesus depressa. Tá bom? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te agora. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu confesso ao Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E, Senhor Jesus, me recebe de volta. Eu me arrependo dos meus pecados e eu me lembro de onde eu caí e me apresento diante do Senhor novamente. Não estarei eu mais entregando a minha vida aos prazeres carnais, aos pecados. Eu confesso ao Senhor agora. Eu volto para o Senhor agora. Me recebe de volta, Senhor, como filho pródigo. Eu estou na tua presença agora. Me recebe de volta. Glória a Deus. Tem festa no céu, meu irmão. Senhor Jesus, para aquele que fez a primeira oração de confessar o Senhor Jesus, continua comigo. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, habite dentro do meu coração e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. E, Senhor, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal, porque eu sou teu servo, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, que Deus te dê toda a força do mundo para você continuar na presença dele. Amém? Você que confessou o Senhor Jesus a primeira vez agora, entregou sua vida a Ele, tem festa no céu. E você que reconciliou com o Senhor Jesus aí, que tinha caído, que tinha largado o primeiro amor e agora está de volta. Que Deus te abençoe e te fortaleça, cada um de vocês. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém.